Graça e paz, meu irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus. A tarde avança, uma pausa sagrada no fluxo do dia. Uma dádiva imerecida que nos foi sustentada até este momento pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com estas horas que já se passaram, nos é concedida a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, de buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração cansado aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma declaração de defesa, mas em uma declaração de identidade divina, uma saudação celestial que subverte a realidade e redefine o potencial humano, registrada no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valeroso." Que declaração desconcertante, que chamado revolucionário, que fundamento inabalável para reestruturar a nossa tarde. Este texto não é uma simples saudação, é uma bomba atômica de graça e propósito, detonada no epicentro do cansaço, da inadequação e da desesperança que podem ter se acumulado ao longo do dia. Para entendermos a magnitude explosiva dessas palavras, precisamos mergulhar no contexto. Gideão não está em um campo de batalha polindo sua armadura. Ele está escondido, malhando trigo no lagar, um fosso cavado para pisar uvas, para que os midianitas, os opressores cruéis de Israel, não o vissem e roubassem sua colheita. Ele é a personificação da derrota, do medo e da mentalidade de escassez. Seu povo está subjugado, sua família é a mais pobre de sua tribo, e ele se considera um menor de sua casa. E é para este homem encolhido nas sombras que o anjo do Senhor aparece com a mais contraditória das saudações. A genialidade espiritual desta passagem está na inversão divina da realidade. A saudação tem duas partes, e ambas são um ataque frontal à perspectiva de Gideão. Primeiro, o Senhor é contigo. Esta não é uma promessa futura, é uma declaração de um fato presente. No meio da opressão, da fome e do medo, Deus afirma sua presença. Gideão sentia-se abandonado, como ele mesmo questionaria logo em seguida, mas o sentimento dele não alterava o fato da presença de Deus. Esta é a pedra angular de toda a vitória. A presença de Deus não é um prêmio para os fortes, é a fonte de força para os fracos. Não é um troféu para os vitoriosos, é o catalisador que transforma vítimas em vitoriosos. A segunda parte da saudação é a consequência direta da primeira, homem valeroso. Em hebraico, Gibor Hail, que pode ser traduzido como guerreiro poderoso, ou homem de valor ou poder. Deus olha para um homem apavorado e escondido num buraco, e não o chama pelo seu comportamento, homem medroso, nem pela sua condição, homem pobre, mas pela sua identidade em Deus. Deus não estava mentindo para Gideão, ele estava profetizando. Ele estava chamando à existência aquilo que ainda não era visível. Deus não define você pelo seu passado ou pelo seu presente estado de medo. Ele te define pelo seu potencial nele, um potencial que é liberado e ativado pela sua presença. A presença de Deus transforma um camponês assustado em um guerreiro poderoso. Portanto, viver a verdade desse versículo é permitir que a declaração de Deus se sobreponha à nossa autopercepção e às nossas circunstâncias. É um chamado para uma reorientação radical de nossa identidade. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de momentos de medo ou de nos sentirmos pequenos e inadequados ao longo do dia, mas nos garante que a presença de Deus conosco e a identidade que Ele nos confere são mais reais do que nossos sentimentos de fraqueza. Nós não lutamos para nos tornarmos homens e mulheres valerosos. Nós lutamos a partir da identidade de valerosos que já recebemos em Cristo, porque o Senhor está conosco através do seu Espírito Santo. Ser um vencedor em Cristo Jesus é saber que não importa quão grande seja o exército midianita que enfrentamos nesta tarde,
Seja um desafio profissional que nos esgotou, uma crise financeira que se agravou, uma notícia de doença que chegou, um conflito familiar que explodiu, a presença de Deus conosco é o fator decisivo. A nossa vitória não deriva dos nossos recursos, talentos ou coragem, mas da verdade imutável de que o Senhor é conosco. Enfrentar o restante do dia com essa mentalidade é trocar a autocomiseração pela audácia, o medo da exposição pela confiança no chamado e a paralisia da inadequação pela ação impulsionada pelo poder de Deus. Talvez você chegue a esta tarde sentindo-se exatamente como Gideão, escondido, vulnerável, malhando trigo no lagar, ou seja, exausto de apenas tentar sobreviver, de ter feito o mínimo para não chamar a atenção do inimigo. Talvez os midianitas do medo, da dúvida, da ansiedade, da dívida ou da oposição que surgiram hoje já te convenceram de que você é pequeno, fraco e insignificante. Talvez a voz da sua própria lógica, cansada pela batalha, esteja sussurrando: se Deus é comigo, por que este dia foi tão difícil? Hoje, esta oração será um ato deliberado de nos reapropriarmos da nossa verdadeira identidade em Cristo. Será um momento de sairmos do lagar do cansaço e do medo para a luz do nosso chamado divino. Que ela seja um bálsamo para sua alma fatigada, um capacete da salvação para sua mente atacada pela mentira da inadequação e a espada do Espírito para o restante do seu dia. Agora respire fundo, ouça a voz de Deus te chamando pelo seu verdadeiro nome e junte-se a mim nesta jornada de oração, crendo que o Senhor é contigo, homem e mulher valeroso. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta tarde. Nós te exaltamos porque a Tua presença é a nossa realidade mais profunda e a nossa maior força, especialmente quando a nossa se esvai. Antes de qualquer súplica, nosso coração se enche de gratidão por Tua saudação que nos redefine. Tu és o Deus que nos vê, não como nos sentimos após as batalhas do dia, mas como somos em Teu Filho, Jesus. Declaramos pela fé: o Senhor é conosco e em Ti somos valorosos. Nós te exaltamos, não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu nos chamas para ser. Tu és o Deus que chama à existência o que não existe, o arquiteto do nosso propósito, a fonte da nossa coragem. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada inimigo que nos afrontou hoje, cada sentimento de inadequação, cada circunstância que tentou nos diminuir. Cada respiração que tomamos até este momento é um testemunho de que a Tua presença nos sustentou e nos capacita para terminar o dia. Te louvamos porque a nossa força não está em nossas habilidades que agora parecem esgotadas, mas em Tua presença que não se cansa. Te exaltamos porque Tua fidelidade é a garantia do nosso chamado, mesmo quando falhamos durante o dia. Cada momento desta tarde é uma nova oportunidade de sairmos do esconderijo da dúvida para o campo aberto da fé em Tua palavra. Tuas misericórdias são a prova de que nossas falhas e nossos sentimentos de fraqueza de horas atrás não anulam o Teu chamado para nós. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver o restante deste dia, não como uma mentalidade de vítimas escondidas e saqueadas, mas como uma mentalidade de guerreiros valorosos, cuja suficiência vem unicamente de Ti. Obrigado, Pai Santo, porque nossa paz não vem da ausência de gigantes, mas da certeza da Tua presença diante dos gigantes que enfrentamos hoje. Tu és o Deus cuja palavra tem o poder de transformar nossa identidade e nosso destino. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o homem valoroso, por excelência, o guerreiro poderoso, que, cheio da Tua presença, esmagou a cabeça da serpente e derrotou o pecado e a morte. Ele é a encarnação do Senhor conosco, o Emmanuel. É através dele que temos a garantia da Tua presença contínua pelo Espírito Santo. A Sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu poder que habita em nós é maior do que todo o poder do inimigo.
Confiamos que por estarmos em Cristo, somos vistos por Ti como homens e mulheres valorosos, justos e santos. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus e o capacitou para destruir as obras do diabo habita em nós agora, nesta tarde, nos requalificando para o Teu chamado e nos capacitando para viver de acordo com nossa nova identidade. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pela Tua presença, pela identidade que temos como Teus filhos vitoriosos e pelo poder que está disponível para nós. Cremos que no restante deste dia andaremos em ousadia e propósito, cheios de Ti. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para um mundo amedrontado de que o nosso Deus nos chama e nos capacita para a vitória. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, o Teu poder que nos chama e a Tua santidade que nos transforma. Diante do esplendor do Teu ser e do chamado claro para vivermos como guerreiros valorosos, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que, ao longo desse dia, por inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta identidade. Sem a Tua graça, a nossa tendência natural é a autodepreciação, o medo e a construção de uma vida limitada pela nossa percepção de fraqueza. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso pecado, de abraçar uma identidade de vítima ao longo das horas que passaram. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nesta manhã e tarde demos mais ouvidos à voz da nossa insegurança do que à Tua voz de afirmação. Confessamos que passamos tempo malhando trigo no lagar, nos escondendo, reclamando e nos lamentando dos desafios do dia, em vez de confiarmos em Ti para enfrentar nossos inimigos. Perdoa-nos por abraçarmos a ansiedade que surgiu, por nos sentirmos pequenos diante das tarefas e permitirmos que a mentalidade de Gideão, a mentalidade de derrota, de dúvida, criasse raízes no nosso coração, quando fomos chamados a viver na ousadia dos filhos do Rei que sabem que o Senhor está com eles. Confessamos o pecado de duvidar da Tua presença nos eventos deste dia. Perdoa-nos, Pai, por questionarmos se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto. Confessamos que medimos a Tua presença pela ausência de problemas, em vez de confiarmos em Tua promessa de que estarias conosco em meio a qualquer problema. Confessamos que demos mais crédito ao tamanho dos midianitas em nossa vida do que à Tua promessa de vitória. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio hoje, revelamos que esquecemos quem Tu dizes que nós somos. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de nos diminuirmos. Confessamos nosso orgulho disfarçado de falsa humildade que nos levou a dizer: eu não consigo, eu não sou capaz, escolha outro, quando na verdade estávamos duvidando do Teu poder de nos capacitar. Tentamos vencer as batalhas espirituais de hoje com nossos próprios recursos, tentamos suportar pressões esmagadoras com nossa resiliência finita e tentamos encontrar nosso valor em nossas próprias realizações. O resultado, Senhor, foi o mesmo de sempre: exaustão, medo e a dolorosa percepção de nossa própria insuficiência nesta tarde. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que nossa vitória não está em sermos fortes, mas em crermos que Tu és forte em nós. Confessamos o pecado de não agir pela fé. O anjo Te chamou e Tu o enviaste. Mas muitas vezes nós ouvimos Teu chamado pela manhã e permanecemos paralisados pelo medo durante o dia. Perdoa-nos por nossa inércia, que na verdade é uma falta de fé em quem Tu és e em quem Tu dizes que somos. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos uma identidade divina de guerreiros poderosos, muitas vezes vivemos como camponeses apavorados. Temos acesso ao poder do Espírito Santo, mas preferimos confiar na força do nosso próprio braço. Perdoa-nos por não nos apropriarmos de nossa herança, por não usarmos as armas da nossa milícia
e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e autoridade. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance de hoje, mas na obra perfeita do nosso herói, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que foi declarado Teu Filho com poder nos purifique de toda autossuficiência, de toda incredulidade, de todo medo e de toda falsa identidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que, por reflexo, crê na Tua palavra acima de qualquer circunstância. Renova dentro de nós o espírito de fé e ousadia para o restante deste dia. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber quem somos em Ti. E agora, Senhor, olhamos para o restante deste dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé. Não em nossas capacidades esgotadas, mas em Ti, nosso capacitador. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive no lagar e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a dos filhos amados, presentes e valorosos. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque a Tua presença em nós é invencível. Esvazia-nos de todo pensamento de inadequação e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que declara: o Senhor é contigo, homem valeroso. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa transformação e vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os inimigos que ainda restam hoje, não com temor, mas com a confiança de quem ouviu a saudação do céu e disse sim ao chamado. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde não para pedir que estejas conosco, mas para agradecer porque Tu já estás e para pedir a graça de vivermos conscientes dessa verdade. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que são chamados de valorosos pelo próprio Deus. Por isso, agora, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma transformação radical de nossa autoimagem. Que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para que vejamos a nós mesmos como Tu nos vês. Arranca de nós toda raiz de rejeição, de complexo de inferioridade e de síndrome do impostor que foi regada pelos acontecimentos de hoje. Queremos não apenas conhecer essa identidade intelectualmente, mas senti-la nos ossos. Que o ato de declarar "O Senhor está comigo e eu sou valeroso em Cristo" seja a nossa reação imediata à exaustão, ao olhar para o trabalho inacabado, ao receber uma crítica inesperada e ao nos prepararmos para encerrar o dia. Que essa verdade seja a nossa morada constante, silenciando toda voz de acusação e dúvida. Oramos para que possamos terminar nosso dia de trabalho como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque Tu és conosco, nosso capacitador. Senhor, que possamos voltar às nossas tarefas nesta tarde, não com a mentalidade de Gideão no lagar, com medo e apenas tentando sobreviver, mas com a ousadia de quem foi chamado e enviado por Ti. Diante de projetos que pareceram grandes demais, de chefes exigentes, de metas que não foram atingidas pela manhã ou de um ambiente competitivo, ajuda-nos a lembrar que a Tua presença nos torna valorosos para a tarefa. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de confiança e autoridade espiritual, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa capacidade e criatividade não vêm de nós, mas do Deus que está conosco. Que nossa ousadia para liderar e resolver problemas seja um testemunho do poder do nosso Deus, que nos chama para a vitória. Pai amado,
Firmados na verdade imutável e na declaração de identidade celestial de Juízes 6:12, nós nos aproximamos de Ti nesta tarde, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a lutar a partir da identidade vitoriosa que já nos foi garantida, usando o poder da Tua presença em nós. Queremos que esta identidade de guerreiros valorosos se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos que Tu, o Senhor, estás conosco. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a mentalidade de escassez e limitação que nos assaltou hoje, ao abraçarmos a Tua presença como nossa suficiência. Pai, nós Te louvamos porque a Tua presença conosco é a resposta para toda falta. Gideão viu sua família como a mais pobre e a si mesmo como o menor. Ele estava focado nos recursos que não tinha. Declaramos e nos apropriamos da verdade libertadora de Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A vitória sobre a preocupação financeira e material não está em olhar para a nossa conta bancária ao fim do dia, mas em olhar para as riquezas insondáveis do nosso Deus. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes operamos a partir de um espírito de miséria, com medo de gastar, com medo de investir, com medo de dar, porque olhamos para o nosso trigo limitado, em vez de olhar para o Senhor da colheita. Perdoa-nos por nossa visão pequena e por nossa falta de fé na Tua provisão. Nesta tarde, enquanto nos preparamos para encerrar nossas responsabilidades, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê olhos para ver a Tua provisão em toda parte, como a Tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Senhor, queremos viver nessa abundância. Quando o midianita da conta para pagar chegar, quando a preocupação com o futuro tentar nos saquear, quando o medo da falta tentar nos esconder no lagar da ansiedade, que nossa reação seja levantar a cabeça e declarar: o Senhor está comigo, Ele é o meu provedor, eu sou um guerreiro valoroso e não um mendigo medroso. Dá-nos a fé para agir com generosidade, sabendo que nossa fonte é inesgotável em Ti. Capacita-nos a fazer planos ousados e a sonhar sonhos grandes para o Teu reino, não limitados por nossos recursos atuais, mas impulsionados pela certeza da Tua presença provedora. Nossa confiança está em Ti, Jeová Jiré. Ajuda-nos a usar os recursos que temos com sabedoria, mas sem medo. Pai, sabemos que os desafios financeiros virão, mas nos agarramos à promessa de que se Tu estás conosco, nada nos faltará. Abre nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada necessidade é um convite para experimentar um novo nível da Tua fidelidade. Que esta tarde seja um momento de vitória retumbante sobre o espírito de pobreza, não para o nosso acúmulo egoísta, mas para o louvor da Tua gloriosa provisão. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na jornada. Declaramos que o dono de todo ouro e de toda prata está conosco. Declaramos que ao primeiro sinal de preocupação, confiaremos em nossa fonte. No restante deste dia, escolheremos a fé na abundância, a generosidade e a paz que pertencem aos filhos de Deus, que conhecem o seu Pai provedor. Tu és o Deus onipotente, para quem nada é impossível, pois Tu mesmo nos asseguraste em Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor,
o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Reconhecemos a tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada momento de nosso dia. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da tua mão e a força que tivemos até aqui veio de ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em teu amor, infinito em tua sabedoria e ilimitado em teu poder. Jesus Cristo, o teu Filho amado, é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13:8. Neste instante, ao nos aproximarmos do teu trono de graça, recordamos a promessa poderosa do nosso Salvador, registrado em João 14:14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ó Pai, que profundidade de poder e amor há nestas palavras. Elas são um combustível para as nossas almas fatigadas, um arsenal divino em meio às batalhas da vida. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos realizar nossos planos sozinhos, confiando em nossa própria força e sabedoria limitadas. Esquecemos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, como nos lembra o Salmo 46:1. Perdoa-nos, Pai, por nossa autossuficiência e por não depositarmos em Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu tens cuidado de nós conforme a exortação de 1 Pedro 5:7. O desânimo que sentimos, ó Deus, não é apenas físico, é um cansaço da alma, um esgotamento emocional e espiritual que advém das lutas diárias, das decepções, das preocupações com o futuro e do peso dos nossos próprios erros. Sentimos-nos sobrecarregados com as demandas do trabalho, com as responsabilidades familiares, com as incertezas econômicas e com a dor de um mundo que geme e está com dores de parto, como descreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Há momentos em que o nosso coração desfalece e a vitória parece distante. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 40:29-31, Tu nos prometes: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser. Queremos esperar em Ti, não de forma passiva, mas com uma fé ativa que ora e confia, sabendo que o Teu tempo é perfeito e que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, como está escrito em Jeremias 29:11. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira vitória não se encontra na ausência de problemas, mas na Tua presença constante e capacitadora. O Salmo 23, na sua sublime poesia, nos assegura que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas, refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Ó Deus de toda a graça, que nos chamas a participar do Teu poder através da oração, como lemos em Efésios 3:20, que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, estenda a Tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o Consolador e Capacitador, venha sobre nós e renove as nossas forças. Que Ele acalme os nossos corações ansiosos e nos encha de uma paz que excede
todo o entendimento, a paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Que o Teu Espírito nos ajude a pedir em nome de Jesus, alinhando os nossos desejos ao Teu coração, para que possamos ver o Teu poder em ação e encontrar a vitória para o nosso dia, como Ele mesmo nos ensinou em João 14:14. Sabemos, Senhor, que pedir em Teu nome é pedir segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a entregar a Ti em oração cada um dos nossos planos, cada uma das nossas frustrações. Lançamos sobre Ti os desafios da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso futuro. Confiamos que Tu és o nosso provedor, o nosso médico, o nosso conselheiro e o nosso guia. Como o salmista declarou no Salmo 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Cremos nesta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. O nosso Deus, o nosso rochedo em que nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 18:2. Pai, em meio ao cansaço, muitas vezes somos tentados a duvidar do Teu poder e do Teu cuidado por nós. O inimigo de nossas almas sussurra em nossos ouvidos que estamos sozinhos e desamparados. Mas a Tua palavra, que é a verdade, nos afirma o contrário. Em Romanos 8:38 e 39, somos assegurados de que nada poderá nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta certeza inunde nossos corações e nos dê a coragem para perseverar. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, como lemos em Lamentações 3:22-23. Mesmo que somos infiéis, Tu permaneces fiel, pois não podes negar a Ti mesmo. Agradecemos por Tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Agradecemos por cada livramento, por cada provisão, por cada palavra de conforto que nos tens dado através das Escrituras, de um hino ou de um irmão na fé. Agradecemos porque, mesmo em nossa fraqueza, o Teu poder se aperfeiçoa. Como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 2 Coríntios 12:9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender de Ti. Queremos nos gloriar em nossas fraquezas, para que o Teu poder habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver o restante deste dia para a Tua glória. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o amor e a graça de Cristo a todos ao nosso redor. Que a vitória que encontramos em Ti transborde de nós e alcance outros que também estão cansados e sobrecarregados. Que possamos ser instrumentos do Teu poder e da Tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição.
que eles também possam clamar a Ti e encontrar em Ti o refúgio e a fortaleza de que necessitam. Que a Tua Igreja seja um lugar de oração e de poder, um farol de esperança em meio à escuridão. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago para que pudéssemos ter acesso a Ti e clamar com confiança. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos nos achegar a Ti com confiança, como filhos amados. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu irás à nossa frente preparando o nosso caminho. Pedimos que nos guardes de todo o mal e nos livres de toda a tentação, que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma vitoriosa em Ti, e que ao deitarmos para dormir, possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos porque o poder que Tu ofereces não é uma recompensa para os fortes, mas um presente para os fracos que confiam em Ti. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como refúgio e fortaleza no meio da tarde, um sinal visível de que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria ansiedade e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base em nossas próprias forças, mas na verdade do Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa vitória. Em Cristo, Tu nos deste o descanso final do fardo do pecado e da condenação. Mesmo que tenhamos acumulado fracassos nesta manhã, em Cristo continuamos a ser mais do que vencedores. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que a Tua promessa de agir se torna não apenas uma bela esperança, mas uma realidade acessível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça e poder para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo e nem a espada podem nos separar do Teu amor e, portanto, nada pode nos impedir de clamar e receber a Tua intervenção. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo que já fizeste, pela força que estás nos dando neste exato momento e pelo poder que ainda manifestarás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos sustenta. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não contêm. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade. Especialmente após algumas horas de jornada neste dia, reconhecemos, Pai,
que nós somos fundamentalmente fracos e que nosso coração natural é inclinado não a confiar, mas a lutar com as próprias forças. Sem a tua graça sustentadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar o nosso profundo e arraigado pecado do orgulho e da autossuficiência, que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que inúmeras vezes, desde que acordamos, tentamos executar nossos próprios planos. Ignoramos tua promessa de poder e agimos como se fôssemos os arquitetos do nosso próprio dia, os solucionadores dos nossos próprios problemas. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento em que a ansiedade tomou conta de nós, pois cada palpitação de preocupação foi uma declaração de que não confiamos na tua soberana providência e no teu poder de agir. Confessamos que agimos como se fôssemos os deuses de nossa vida, tentando controlar o incontrolável e nos esgotando no processo. Perdoa-nos, Senhor, por essa arrogância blasfema. Confessamos o pecado de buscar poder nos lugares errados. Em vez de pedir-se a ti, buscamos força em distrações vazias, em entretenimento superficial, no excesso de trabalho, na busca por aprovação humana ou até mesmo em vícios que apenas nos enfraqueceram ainda mais. Perdoa-nos, Senhor, por trocarmos a fonte de águas viventes por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por nossa idolatria, por elevarmos nosso conforto, nosso sucesso e nossa capacidade acima de ti, a única fonte de verdadeiro poder e vitória. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado de não orarmos uns pelos outros. Confessamos que ao longo deste dia, talvez tenhamos visto a dificuldade, o desânimo em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossos colegas e não fizemos nada para interceder por eles ou apontá-los para ti. Perdoa-nos pelo egoísmo que nos cega para as batalhas dos outros. Perdoa-nos por não ter sido canais do teu poder e da tua graça, como nos ensinou em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessamos o pecado de murmurar diante dos desafios em vez de apresentá-los a ti em oração. Nossas reclamações sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a família, foram manifestações de um coração que se recusa a crer em teu poder e na tua bondade. Perdoa-nos por duvidar que tu és forte o suficiente para intervir ou que te importas o suficiente para ouvir. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus e na certeza da sua promessa. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas transgressões, nós agora clamamos desesperadamente pelo teu perdão. Não temos desculpas, não temos méritos. Nós nos agarramos unicamente à obra consumada de Jesus. Ele que na cruz conquistou a vitória sobre todos os nossos pecados, a mais decisiva de todas as batalhas, para que pudéssemos ter acesso ao teu poder. Ele viveu a vida de perfeita confiança e dependência do Pai que nós falhamos em viver. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda autossuficiência, de toda ansiedade, de toda idolatria e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito de confiança inabalável para o restante desse dia. Não nos lances fora da tua presença, mas restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário, pronto a pedir a ti a direção para todos os nossos planos. E agora, Senhor, olhamos para as horas que restam deste dia com esperança. Não em nossa capacidade de perseverar, mas em teu poder de nos sustentar. Ajuda-nos a mortificar o velho homem autossuficiente e a nos revestirmos do novo homem criado em Cristo para uma vida de dependência e poder. Esvazia-nos do orgulho, do egoísmo e da preocupação que se acumularam. E então enche-nos com o teu Espírito Santo, para que o fruto da paz e da longanimidade possa brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de confiança em ti. Ajuda-nos de forma prática a escolher clamar a ti a cada novo desafio.
que nossa reação a uma notícia frustrante da tarde seja correr para a tua presença em oração. Ensina-nos a descansar na tua soberania e a agir no teu poder. Queremos ter a mente de Cristo, para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes do teu poder e do teu amor redentor. Dá-nos a coragem de sermos vulneráveis, de admitir nossa fraqueza e de testemunhar ao mundo o poder de um Deus que responde às orações de seus filhos. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde, respondendo à Tua poderosa promessa de agir em nosso favor. Reconhecemos que esta não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos pela fé apresentar nossos planos em vez de tentar executá-los sozinhos. Por isso, hoje te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um coração que reconhece sua fraqueza e sua necessidade de Ti. Ajuda-nos a nunca banalizar os desafios que enfrentamos, nem a nos orgulhar de nossa capacidade de suportar. Acima de tudo, inunda nossa alma com uma consciência avassaladora de que só em Cristo Jesus encontramos o poder para vencer. Que a certeza de que Ele já conquistou nossa maior vitória na cruz nos dê a confiança para pedir sua intervenção nas batalhas menores de cada dia, sabendo que Ele é fiel e poderoso para agir até o fim. Pai amado, firmados na Tua promessa transformadora de João 14,14, que nos conclama a pedir em nome de Jesus para que Ele haja, nós nos dedicamos neste momento a trazer este chamado celestial para a realidade terrena de nossas vidas. Reconhecemos com humildade que é fácil declarar confiança quando estamos descansados. Mas a verdadeira profundidade da nossa fé é revelada em nossa capacidade de orar e confiar em Teu poder nas áreas mais práticas, desafiadoras e por vezes dolorosas. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que a oração não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina espiritual, um estilo de vida que Te glorifica e nos torna vitoriosos. Nós escolhemos pela fé apresentar a Ti os planos do nosso trabalho, das nossas finanças, das nossas famílias e até mesmo das nossas provações aqui e agora, nesta tarde. Oramos por vitória e poder em nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente o peso do que já aconteceu e do que ainda resta fazer hoje. Abençoa o nosso labor nesta tarde. E pedimos que a Tua primeira bênção seja de trocar o nosso esgotamento pela Tua força inesgotável. Em um mundo que glorifica a exaustão e a cultura da ocupação constante, nós escolhemos encontrar nosso valor e nosso poder em Ti. Pedimos que Tu renoves nossas forças para completar o que falta, não com o nosso poder, mas com o Teu poder. Que a ansiedade por prazos e metas seja substituída por confiança em Tua capacitação. Ajuda-nos a ver o nosso trabalho não como um bardo a ser carregado, mas como uma oportunidade de glorificar a Ti, servindo com a força que Tu mesmo nos dás. Nós queremos viver a verdade de Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que trabalhamos com nossas forças nesta manhã até o ponto da exaustão. Transforma nossa motivação para o restante do expediente. Que cada tarefa, da mais simples à mais complexa, seja feita sob a Tua unção e capacitação. Ajuda-nos a entregar a Ti a sobrecarga de relacionamentos difíceis no trabalho. Pelos colegas que nos esgotaram, pelos chefes que nos pressionaram, dá-nos a graça sobrenatural de clamar a Ti por eles, encontrando vitória sobre a amargura e o ressentimento. Que possamos, como diz a Tua palavra em 1 Pedro 5,7, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade profissional, porque Ele tem cuidado de vós. Dá-nos também sabedoria e intervenção divina para os desafios profissionais que enfrentamos hoje. Pelos projetos que parecem impossíveis, pelas decisões que nos pesam, pelos problemas que drenam nossa energia. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pela pressão da tarde, queremos pedir a Ti que assumas o controle e que haja segundo a Tua vontade.
Nós nos apoiamos na promessa de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Hoje consagramos a Ti cada e-mail, cada reunião, cada decisão, cada tarefa restante. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado não por uma mudança de circunstâncias, mas por uma mudança radical em nossa dependência do Teu poder. Que sejamos conhecidos como pessoas de paz, que não operam a partir do estresse, mas a partir da vitória só que Cristo pode dar, tornando-nos verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, clamamos por Tua ação em nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível e tão propensa à ansiedade e à sobrecarga ao longo do dia. O mundo nos esmaga com o peso da comparação, da dívida e do medo da escassez. Livra-nos, Senhor, deste peso. Pedimos que a nossa atitude em relação às finanças não seja de pânico ou de ganância, mas de profunda confiança em Ti e de oração constante. Queremos aprender a viver a verdade que Jesus nos ensinou em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Senhor, ensina-nos esta lição. Dá-nos um coração que ore e confie em Tua provisão, independentemente do saldo de nossa conta bancária nesta tarde. Se há abundância, se os recursos são fartos, livra-nos do bardo da administração ansiosa e do medo da perder. Que vejamos a prosperidade não como um peso a ser protegido, mas como uma oportunidade para sermos generosos e encontrarmos a liberdade que há em dar. E se há escassez, Pai, se o dia é de dificuldade e o fardo financeiro parece esmagador, nós escolhemos clamar a Ti. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego. Nós cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor, e pedimos que Tu ajas. Ajuda-nos a descansar na Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que corrói a alma. Que a Tua palavra em Mateus 6, 33, 34 ecoe em nossa mente hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, clamando e confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A certeza do Teu cuidado é a nossa maior riqueza. Que esta verdade nos baste e nos encha de uma paz que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, clamamos por Tua intervenção em nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que carregamos o fardo de nossas famílias em nossos próprios ombros, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por carregarmos o peso da preocupação com nossos filhos, o fardo de conflitos não resolvidos com nosso cônjuge, a carga de expectativas não atendidas. O inimigo ama semear o cansaço e a discórdia nos lares. Mas nesta tarde nós nos levantamos contra essa estratégia, correndo para Ti e pedindo Tua ação em todos os nossos fardos familiares. Nós escolhemos, de forma deliberada e intencional, apresentar a Ti nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que ao final do dia nosso reencontro seja marcado pela Tua vitória e pela Tua paz. Pai, ajuda-nos a sermos agentes do Teu poder em nosso lar. Que a Tua instrução em Efésios 4, 31, 32, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, se torne o guia de nossos relacionamentos. Ajuda-nos a clamar a Ti pelo poder de liberar o fardo do rancor através do perdão. Ajuda-nos a entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos, confiando que Tu agirás em suas vidas. Oramos por vitória no meio de desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a reconciliação que só Tu podes operar. Que nossos lares sejam curados do veneno do estresse, da crítica e da cobrança.
que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa encontrar alívio e aceitação, não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a clamar ao Pai em nome de Jesus. Que a palavra de Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, que seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e o poder de Cristo superam as imperfeições e que por causa disso o teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sobre o temor do Senhor, seja uma realidade pela qual oramos e na qual confiamos. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por vitória em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax da promessa "Eu o farei". Confessamos que a nossa reação à dor, a perda e a dificuldade que este dia trouxe não é clamar a Ti, mas nos debater, questionar e nos desesperar sobre o peso. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como o salmista, dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Para aqueles que nesta tarde enfrentam o fardo da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam clamar e encontrar em Ti a vitória. Nós não negamos o peso da provação, mas o trazemos a Ti, o único que pode agir em nosso favor. Nós entregamos a Ti o fardo da dor física, clamando que Tu, nosso médico, operes. Entregamos a Ti o fardo do luto, crendo que Tu és o nosso consolador e a nossa esperança da ressurreição. Entregamos a Ti o fardo da injustiça, crendo que Tu és o justo juiz que agirá. Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além do fardo imediato e a vislumbrar o Teu poder sendo manifesto em nossa fraqueza. Dá-nos a fé de clamar com a certeza de que o nosso caráter está sendo forjado, nossa paciência desenvolvida e a nossa dependência de Ti aprofundada. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida, nós nos achegamos à Tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos a Ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações os planos do dia, as fadigas da jornada e a sede por um poder que só Tu podes oferecer. A Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é nela que encontramos a promessa que ecoa através dos séculos, o chamado de Cristo em João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Oh, Pai, que promessa sublime e poderosa! É a voz do Rei dos Reis convidando seus soldados exaustos para o arsenal dos céus. É a voz do Criador convidando suas criaturas frágeis para a fonte do verdadeiro poder. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo dessa promessa. O cansaço que sentimos assume tantas formas. Há o cansaço do corpo, o esgotamento dos nossos músculos e nervos após horas de labor, a fadiga que nos lembra de nossa finitude e da sentença proferida no Éden de que comeríamos o pão com o suor do nosso rosto. Mas há um cansaço mais profundo, um desânimo que a alma sente que o sono não pode curar. É o peso da ansiedade, as preocupações que giram incessantemente em nossas mentes como uma mó de moinho, triturando a nossa paz. É o peso da tristeza, a dor da perda, o luto que se assenta no nosso peito como uma pedra fria. É o fardo das nossas falhas, o peso da culpa e do arrependimento por palavras ditas e atos cometidos, ou pela omissão em fazer o bem que sabíamos que deveríamos fazer. É a opressão de vivermos num mundo caído, onde vemos a injustiça, a dor e o sofrimento ao nosso redor, e o nosso espírito se angustia, como o de Lote em Sodoma. É a fadiga da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado que habita em nós, a resistência contra as cilatas do inimigo e a pressão para nos conformarmos com este século. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse praticamos.
Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele, o nosso libertador, que nos tornamos agora. É nele que encontramos a promessa de uma intervenção que transcende as circunstâncias. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar o poder que flui desta promessa em João 14,14. Ajuda-nos a compreender pelo Teu Santo Espírito a natureza deste pedido. O mundo nos oferece tantas outras fontes de poder. O poder da performance, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações. O poder da aprovação dos homens, que nos torna escravos de opiniões alheias. O poder do materialismo, que nos acorrenta à busca incessante por coisas que a traça e a ferrugem consomem. O poder do pecado, que promete liberdade, mas entrega escravidão e morte. Nós renunciamos a essas fontes de poder, Senhor. Queremos acessar o poder que vem de pedir em nome de Cristo, que é o poder que flui da submissão amorosa à Tua vontade perfeita, boa e agradável. É o poder do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração. É um poder que, em vez de nos ensoberbecer, nos alinha com o Teu propósito para as nossas vidas, trazendo verdadeira liberdade e paz. Pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras e permanentes, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que verdade transformadora! Pedimos a Deus que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente. Que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve em comparação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, como nos ensina o versículo seguinte, 2 Coríntios 4,18. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros a caminho da cidade celestial, cujo arquiteto e construtor és Tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme, como descrita em Hebreus 6,19. Quando a dor física nos afligir, que clamemos por Tua intervenção, lembrando do corpo glorificado que receberemos. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade, onde Tu enxugarás de nossos olhos toda a lágrima. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do Teu juízo final, onde toda a conta será acertada e a Tua justiça prevalecerá para sempre. E para cada coração que chora nesta tarde, para cada alma que se sente sitiada pela angústia, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Quando as águas da aflição rugem e se perturbam, quando os montes da estabilidade em nossas vidas se abalam, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, não apenas um abrigo passivo, mas uma fonte de poder ativo para resistir e perseverar. E Tu és socorro bem presente. Não estás distante, não estás indiferente. Tu estás aqui, conosco, no meio da fornalha. Assim como estiveste com Sadraque, Mesaque e Abednego, a Tua presença é a nossa paz. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará,
Deus a ajudará já ao romper da manhã. Que este rio do teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e alegria mesmo em meio ao deserto. Sustenta teus filhos, Senhor. Aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade crônica, renove-lhes as forças como as da águia. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias em tempos de incerteza, sê tu o seu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aqueles que estão fadigados por cuidar de um ente querido, derrama sobre eles uma porção dobrada da tua graça. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que trabalham em vão, lembra-lhes que o trabalho no Senhor não é vão. Aqueles que estão cansados de esperar por uma promessa que ainda não se cumpriu, fortaleça a sua fé e ajude-os a clamar no teu tempo perfeito, pois tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometeste, tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio a lágrimas, um espírito de oração e confiança possa se manifestar. Um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o kern da vitória. Parar a nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos para controlar o incontrolável e simplesmente saber, com uma confiança profunda e serena, que tu és Deus. Tu estás no trono. O teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito, como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio, é a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida e encontrar estabilidade em meio a qualquer tempestade. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos acesso ao poder divino em meio a elas. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença do comandante dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada pode nos separar do teu amor. Nem a deste, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura. Estamos seguros em tuas mãos. Portanto, Pai, nesta tarde, nós conscientemente entregamos a Ti os nossos planos. Visualizamos, pela fé, cada preocupação, cada medo, cada dor e os depositamos aos pés da cruz de Cristo. Trocamos nossa fraqueza pela sua força. Trocamos nossa incapacidade pelo seu poder de agir. Recebemos a tua intervenção não como algo que merecemos, mas como um dom da tua graça insondável. Que esta vitória se manifeste em nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes, acalmando a ansiedade e em nossos espíritos, renovando a nossa esperança e alegria em Ti. Que o restante deste dia seja vivido a partir deste lugar de poder, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos pedir a Ti e confiar que Tu agirás. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com as nossas forças, mas com a Tua, encontrando vitória em Teu poder. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem da entrega e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que, ao escolhermos pedir em nome de Jesus, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza e a nossa fonte de poder. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente
cada vida que participou desta oração. Que todos sintam o desânimo sendo tirado, um novo vigor para continuar e a certeza de que um coração que ora a Deus é um coração vitorioso. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores sobre a paralisia do medo em nossos relacionamentos, ao agirmos com a coragem de quem tem a aprovação de Deus. Senhor, reconhecemos que muitas vezes ao longo deste dia nos escondemos no lagar em nossos relacionamentos. Tememos o confronto, tememos estabelecer limites, tememos falar a verdade em amor, com medo de sermos rejeitados ou mal interpretados. Pedimos que, por sabermos que o Senhor é conosco, possamos agir com a coragem de um homem valoroso na maneira como nos relacionamos. Ajuda-nos a ser uma presença de força e estabilidade para nossas famílias e amigos nesta noite, não porque somos perfeitos, mas porque nossa segurança vem de Ti e não da aprovação deles. Ajuda-nos, Pai, a viver a verdade de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Cheios do Teu espírito de fortaleza, ajuda-nos a ter as conversas difíceis que adiamos hoje. Capacita-nos a perdoar como guerreiros que não são aprisionados pela amargura de uma ofensa sofrida. Dá-nos a força para pedir perdão com a humildade de quem sabe que falhou. Que o amor e a moderação guiem a nossa coragem, para que não usemos nossa força para ferir, mas para proteger, curar e edificar. Especificamente oramos pela vitória em nossos casamentos. Que tenhamos a coragem de ser vulneráveis e honestos ao final deste dia, construindo uma intimidade verdadeira. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos. Que tenhamos a ousadia de discipliná-los com amor e de ser para eles um exemplo de coragem moral e espiritual. Oramos pela vitória em nossas amizades, em nossa comunidade da igreja. Que sejamos pessoas que não fogem do conflito, mas que o atravessam em amor para buscar a reconciliação e a unidade. Que a Tua presença em nós se manifeste em relacionamentos saudáveis, onde a verdade é dita, o amor é praticado e o medo é expulso. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos. Que tenhamos a coragem de ser vulneráveis e honestos ao final deste dia, construindo uma intimidade verdadeira. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos. Que tenhamos a ousadia de discipliná-los com amor e de ser para eles um exemplo de coragem moral e espiritual. Oramos pela vitória em nossas amizades, em nossa comunidade da igreja. Que sejamos pessoas que não fogem do conflito, mas que o atravessam em amor para buscar a reconciliação e a unidade. Que a Tua presença em nós se manifeste em relacionamentos saudáveis, onde a verdade é dita, o amor é praticado e o medo é expulso. Declaramos em nome de Jesus que nossos relacionamentos são campos de treinamento para a coragem. Declaramos que o medo do homem não ditará nossas interações, porque estamos seguros em Ti. Declaramos que somos vencedores sobre a passividade, a manipulação e a desonestidade, porque andamos na fortaleza, no amor e na moderação do Espírito Santo. Nesta tarde e noite, escolheremos ser agentes de coragem, verdade e amor em cada interação. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre os desafios esmagadores que nos deixaram fatigados ao usarmos as armas que Tu nos dás. Pai, Gideão enfrentou um exército incontável com apenas 300 homens, armados com trombetas, cântaros vazios e tochas. Era uma estratégia louca para o mundo, mas foi o caminho para uma vitória espetacular. Sabemos que em nossas vidas os midianitas da doença, da crise, da oposição e do desespero que enfrentamos hoje, muitas vezes parecem numerosos e poderosos demais. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a olhar para o tamanho do inimigo ou para a inadequação das nossas armas. Nós olhamos para Ti, o Senhor dos Exércitos que está conosco. Nós confiamos que a Tua presença é a nossa arma mais poderosa. Nesta tarde, pela fé, nós pegamos as armas que Tu nos deste
Pegamos a trombeta da nossa adoração e do nosso louvor, declarando tua grandeza em meio à batalha, confundindo o inimigo. Pegamos o cântaro vazio da nossa rendição e quebrantamento, reconhecendo que o poder não está em nós, mas em ti. E permitimos que a tocha do Espírito Santo que habita dentro de nós brilhe intensamente quando o nosso vaso de barro é quebrado diante de ti. Como tua palavra nos garante em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a estratégia do céu para as batalhas que ainda restam. Ajude-nos a parar de lutar com armas carnais, preocupação, manipulação, raiva, controle, e começar a lutar com as armas espirituais, que são poderosas em ti para destruir fortalezas. Que diante de um diagnóstico médico assustador, a nossa reação seja tocar a trombeta do louvor. Que diante de um problema insolúvel, a nossa reação seja quebrar o cântaro da autossuficiência, e que em meio à escuridão da provação, a nossa reação seja deixar a luz do teu Espírito brilhar. Declaramos em nome de Jesus que somos mais que vencedores. Declaramos que não somos governados pelo pânico ou pelo desespero, mas pela fé no Deus do impossível que está conosco. Declaramos que nossas batalhas são vencidas de joelhos, com a boca cheia de louvor e o coração rendido. No restante deste dia, escolheremos lutar as batalhas de Deus, da maneira de Deus, para a glória de Deus, certos da vitória que tu já nos deste. Senhor, nós recebemos pela fé o capacitamento para viver o restante deste dia, não como vítimas escondidas, mas como guerreiros valorosos em marcha. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro que ainda resta sob a bandeira da tua presença vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas estamos apenas no meio da jornada de viver a partir da nossa verdadeira identidade. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual é o lagar onde você se escondeu hoje e qual foi o exército midianita que você enfrentou. Declare isso e, em seguida, declare pela fé: mas o Senhor é comigo e eu sou valoroso ou valorosa para terminar esta batalha. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está se sentindo como Gideão ao final do dia, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, lembrar uns aos outros da nossa verdadeira identidade em Cristo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a sair do esconderijo e a caminhar no poder do chamado de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo esgotado e precisa ser lembrado de que Deus o vê como um guerreiro poderoso. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia e sua noite, baseada na verdade que declaramos. Que o amor de Deus Pai, que te vê e te chama pelo teu nome vitorioso, e a comunhão do Espírito Santo que garante que o Senhor é contigo, sejam com todos vocês. Que o Senhor te tire do lagar do teu cansaço e do teu medo, que Ele silencie toda a voz de acusação e te faça ouvir a saudação do céu. Que Ele te vista com a armadura da tua nova identidade. E que você caminhe no restante deste dia e entre na sua noite, não na força do seu braço, mas no poder da sua presença, com a coragem e a ousadia que só aqueles que sabem que Deus está com eles podem conhecer. Descanse, homem valeroso. Descanse, mulher valorosa. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.